Você entra em um ambiente cheio de gente. Não importa se é uma festa, uma confraternização de trabalho, um bar desconhecido ou até um simples encontro de conhecidos. O efeito é sempre o mesmo. Você se sente como um personagem secundário dentro de um episódio que já começou sem você. As risadas parecem vir com legenda interna entre pessoas que já têm história e a sensação de estar apenas ocupando espaço cresce como um peso nos ombros. Seu corpo tá lá, mas sua mente começa a procurar saídas. Talvez eu devesse olhar o celular. Talvez eu vá ao banheiro e finja que recebi uma ligação. Mas aí, algo acontece. Algo pequeno. Um detalhe que passa despercebido para a maioria. Talvez seja uma mochila cheia de adesivos aleatórios, talvez um sapato colorido demais para alguém que deveria estar socialmente discreto, talvez um broche de desenho animado pendurado no casaco de alguém que pela cara nunca admitiria gostar disso. E é aí que você tem a escolha. Fingir que não viu e continuar vivendo como um fantasma social, ou usar o que quase ninguém usa, o elogio específico. Não aquele elogio genérico, preguiçoso, escorregadio do tipo, legal sua roupa. Isso não cria nada, não abre portas. É como jogar uma pedra num lago e esperar que se transforme em ponte. Mas quando você chega e diz, esse broche do Totoro, você não faz ideia do quanto isso melhora o seu casaco. Parece que ele ganhou personalidade própria. Pronto. Algo acontece. É como se você apertasse o interruptor invisível dentro do cérebro da outra pessoa. Porque o ser humano pode até duvidar da própria aparência, pode até rejeitar elogios sobre beleza, mas ninguém consegue ignorar quando alguém nota aquilo que foi escolhido com intenção, um detalhe que ninguém mais viu. Nesse instante, você deixa de ser desconhecido, vira alguém que percebe. E logo depois desse momento vem outro grande teste que quase todo mundo falha: o nome. A pessoa responde, valeu, eu sou a Marina. E você diz, prazer. E nunca mais cita esse nome de novo. Sabe o que o cérebro humano faz com essa informação não utilizada? Ele joga fora, como lixo. Porque o cérebro humano é brutalmente seletivo. Tudo que não é reforçado é descartado. Só que quando você diz prazer, Marina, e logo depois encaixa naturalmente outra frase como e aí, Marina, você vem muito nesse tipo de lugar? Você ativa outro interruptor. Porque não existe som mais penetrante do que o próprio nome sendo dito com naturalidade. Nem obrigado, nem por favor, nem parabéns. O nome é a chave de ativação da identidade. Ninguém ignora isso. Quando alguém ouve o seu nome, o cérebro interpreta como eu existo para essa pessoa. E a partir desse instante, você deixa de ser apenas um corpo. Vira uma presença. Mas nem tudo se resolve com elogios e nomes, porque existe algo mais sutil e poderoso capaz de quebrar qualquer conversa antes mesmo que comece. A energia incompatível. Você já tentou conversar com alguém que parecia estar em outro planeta emocional? Você animado, a pessoa apática. Você calmo, a pessoa elétrica. A conversa vira uma dança fora de ritmo. Mas é aqui que entra outro princípio silencioso, o espelhamento. Não é imitar de forma caricata. Não é copiar gestos como um papagaio social. É apenas ajustar a sua frequência. Se a pessoa fala devagar, você desacelera. Se ela transborda entusiasmo, você sobe um pouco sua vibração. Isso cria uma sensação invisível de essa pessoa fala a minha língua. E quando isso acontece, confiança aparece. Não porque a conversa é profunda, mas porque vocês parecem estar na mesma sintonia. E sintonia é mais importante que conteúdo. Só que antes de qualquer conversa existir, você precisa atravessar a barreira mais difícil de todas: entrar. Você vê o grupo conversando. Eles estão rindo. A roda está ligeiramente aberta, como uma porta entreaberta. Você sente vontade de entrar, mas aí vem aquele fantasma interno. E se eu atrapalhar? E se eles pararem e me olharem como se eu fosse um intruso? E se eu ficar parado igual um cone humano? Nesse exato momento, seu cérebro aciona um modo sabotagem automática. Ele cria cenários fictícios tão convincentes que você acaba acreditando. E aí você hesita. E ao hesitar, perde a chance. Mas existe a regra dos 3 segundos. Sentiu vontade de agir? 3, 2, 1. Vai. Sem debate interno, sem votação emocional. Porque confiança não é falta de medo. Confiança é agir mais rápido que o medo consegue responder. E quando finalmente a conversa começa, existe outro erro comum: tratar tudo com superficialidade. Alguém diz, eu comecei a aprender violão. E você responde, que legal. Pronto. Conversa morta. Mas quando você devolve, violão? Acústico ou elétrico? Você consegue trocar acordes sem travar o dedo? O papo continua, porque o segredo não está em ter assunto, mas sim em puxar o fio certo. Todo diálogo tem uma porta escondida. A maioria passa reto.
Mas quem aprende a encontrar essa porta consegue transformar qualquer conversa casual em conexão verdadeira. Mas às vezes, mesmo com tudo isso funcionando, o papo começa a ficar raso demais. Você percebe que está preso na famosa maratona das pequenas superficialidades. Clima, trabalho. Nossa, o tempo está passando rápido, né? E é nesse ponto que a maioria trava. Ou aceita a superficialidade ou foge. Só que existe uma terceira rota, a vulnerabilidade leve. Não é se abrir demais, não é fazer da conversa uma sessão de terapia. É só quebrar a máscara com um simples toque de verdade. Algo como: para ser sincero, eu quase nem vim hoje. Achei que ia ficar perdido no meio de tanta gente. Não parece muito, mas é poderosíssimo. Porque quando você diz algo real, você cria permissão. A outra pessoa sente que também pode tirar parte da armadura. E quando armaduras caem, conversas viram conexão. Só que nem toda conversa vale ser aprofundada. Existe gente drenante. Conversas que parecem buracos negros emocionais. Pessoas que não dialogam, discursam. Nessas horas, você precisa de outro superpoder social. O portal de saída elegante. Não precisa inventar desculpas dramáticas. Não precisa desaparecer no ar. Basta um: foi muito bom conversar com você, vou ali pegar uma água rapidinho. Simples, respeitoso, finalizado. Porque conexão não é sobre agradar todo mundo, é sobre saber onde gastar a sua energia. E então, vem o que realmente cria memória. O ato mais simples, mais poderoso, mais esquecido. Lembrar. Você conheceu alguém que comentou que ama filmes de terror ruins dos anos 80. Dali 2 dias, você vê uma cena bizarra de um monstro de borracha derrubando alguém com uma cabeçada mal feita. E manda para ela com: pensei em você na hora. E aí acontece a mágica. Porque você envia uma mensagem silenciosa que traduz algo muito maior do que um meme. Eu te notei. E você permaneceu na minha mente. E no mundo onde quase todo mundo se sente substituível, descartável e invisível, ser lembrado é quase uma declaração de valor. E aqui está a parte que a maioria nunca entende. Você não precisa ser o mais bonito, não precisa ser o mais engraçado, nem o mais extrovertido. Você só precisa ser o mais atento. A maioria das pessoas só fala esperando a sua vez de continuar falando. Só olha esperando algo visualmente interessante. Só escuta esperando aparecer uma oportunidade de brilhar. E por isso passam a vida inteira rodeadas de gente, mas se sentindo sozinhas. Enquanto isso, quem domina esses princípios, elogio específico, uso do nome, espelhamento, 3 segundos, eco, vulnerabilidade leve, saída elegante e retorno de chamada, se torna alguém raro. Porque você não é lembrado por impressionar. Você é lembrado por fazer o outro se sentir importante. Pense nisso. As pessoas nunca sentem saudades do que você disse. Sentem saudades de como se sentiram perto de você. E no fim das contas, você só tem 2 opções. Ou você passa despercebido, como mais um rosto entre tantos, ou você se torna o tipo de pessoa que mesmo depois que vai embora, ainda permanece. A escolha sempre será sua. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreve e fica aqui comigo. Ainda tem muito pela frente. Muito obrigado por assistir.